Olá pessoal, um excelente dia a todos, aqui é o professor Bruno. Estamos mais uma vez com o nosso Minuto Eleições 2018, trazendo um novo tema para discutirmos hoje, que é a respeito dos limites da propaganda eleitoral antecipada. Um tema extremamente relevante para este ano, principalmente com o início das campanhas eleitorais, eleições 2018. Por que eu trouxe esse vídeo? Ontem, dia 27 de junho, nós tivemos uma manifestação do Tribunal Superior Eleitoral referente aos municípios de Várzea Paulista, em São Paulo, e de Itabaiana, no Sergipe, referente à propaganda eleitoral considerada até então antecipada em relação ao pleito municipal de 2016. Né? E a respeito do julgamento sobre se houve ou não propaganda eleitoral antecipada nos municípios de Várzea Paulista e Itabaiana, gerou-se uma discussão extremamente importante para nós. Quais são os limites da propaganda eleitoral antecipada? Primeiramente, se nós observarmos o que prevê o artigo 36A da Lei das Eleições, ele diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos. O que eu quero colocar como importante é isso daqui: pedido explícito de voto. Então, o ministro Luiz Fux, ele, ao trazer o seu voto, as suas discussões a respeito da propaganda eleitoral antecipada, ele lembrou que o legislador fixou o pedido explícito de voto como caracterizador dessa modalidade de propaganda. Agora, o que é pedido explícito de voto? Será que é considerado somente aquilo que é vote em mim? Nós vamos observar mais para frente que a ministra Rosa Weber se manifestou sobre isso, mas vamos aqui entender o que o ministro propôs como critérios que vão nortear a configuração ou não de propaganda eleitoral antecipada. Para o ministro Luiz Fux, ele então determina 3 critérios norteadores para casos semelhantes a serem eventualmente apreciados pela Corte. Então, para que nós possamos configurar propaganda eleitoral antecipada, vamos ter que observar esses 3 requisitos. Primeiro, o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma que foi utilizada ou da existência de gastos de recursos. Então, esse critério nós já sabíamos, porque ele já era configurador lá no caput do 36A. Precisa ter pedido explícito de votos. Segundo, os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem qualquer conteúdo, direta ou indiretamente, relacionados à disputa, consistem nos chamados indiferentes eleitorais, ou seja, estarão fora da jurisdição dessa justiça especializada, portanto, não configurando propaganda eleitoral antecipada. E, por fim, o terceiro, e considero mais importante, o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não ensejam irregularidades. E é esse critério que a ministra Rosa Weber mais se manifestou, né? Porque olha só, vamos fazer a leitura desse critério terceiro. O uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores da propaganda, mas que não haja acompanhamento de pedido explícito de voto, não ensejam irregularidades. Por exemplo, o número do candidato. Se não houve pedido explícito de voto, tenho que afastar a propaganda eleitoral irregular. Posicionamento pessoal, Bruno. Né? Eu acredito que esses critérios eles são furados, principalmente esse terceiro. Porque a gente sabe que existe subliminarmente um pedido de voto, mesmo que não seja explícito, quando eu divulgo um número, na forma de ser abordado, ao meu ver, tem que ser analisado caso a caso. Eu não posso generalizar da forma que está sendo generalizada. Apesar, porque quando eu delimito esses 3 critérios, quando eu uso critérios tão objetivos assim, dá brecha para propaganda eleitoral antecipada à torta direita durante as eleições. Né? Então, mas o que nós precisamos ter em mente é que esses critérios bem prováveis serão analisados nos próximos julgamentos.
não é? E esse terceiro critério é o mais perigoso de todos. Por isso que a ministra Rosa Weber se posicionou. Olha o que ela disse. Coloquei até entre aspas. Minha dificuldade é entender que o pedido explícito de voto se resume a um voto em mim. É o que eu penso também. Acho que o pedido explícito de votos pode se expressar não por palavras desta ordem, bastando, por exemplo, a imagem ou o número do candidato, que também é o meu posicionamento. Então, veja o posicionamento da Corte quanto aos critérios estabelecidos pelo ministro Luiz Fux e o posicionamento contrário que foi acompanhado de outros ministros da Rosa Weber. Não é? Então é importante que nós façamos uma análise mais detalhada sobre esse instituto, que seja feita uma análise case by case, caso a caso, para que nós possamos ou não verificar a configuração de propaganda eleitoral antecipada. Tudo bem? Ficamos com o nosso Minuto Eleitoral de hoje. Até o próximo vídeo.